Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, vida do Senhor Jesus Cristo. Estou discorrendo nesses dias sobre o livro de Daniel, mas o objetivo nosso é o personagem Daniel. E falando sobre toda essa história, sobre esse contexto histórico, na última quinta-feira eu compartilhei com você sobre a altivez de Nabucodonosor e hoje eu quero falar em Daniel 3, de 28, quando diz: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Esse é um contexto muito interessante de três jovens, Ananias, Misael e Azarias, que têm o seu nome mudado para nomes caldeus, babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se for perguntar a maioria das pessoas quem é Ananias, Misael e Azarias, a maioria terá dificuldade em responder. Mas se perguntarmos quem é Sadraque, Mesaque e Abednego, grande parte dos cristãos sabem disso e das pessoas também. O rei Nabucodonosor mandou mudar o nome dos jovens para que eles pudessem se aculturar ao formato babilônico, esquecer das suas raízes e assim se deixar levar por uma nova modalidade de vida. Muitos hoje em dia têm se deixado levar por uma nova modalidade de vida, não aquela que objetivamente agrada a Deus e nos aproxima de Deus, mas aquela que agrada a própria pessoa e aproxima a própria pessoa daquilo que é o seu próprio ego ou o seu umbigo, me permita dizer. E por conta desse afã, dessa necessidade, dessa vontade de conquistar, de ser, de aparecer, muitas pessoas têm se distanciado de Deus. Muitas pessoas têm se deixado levar pelas mudanças que acontecem. Não há nada de tão grave quando uma pessoa como Ananias, Misael e Azarias tem o seu nome mudado. E eles não têm o seu nome mudado porque eles queriam mudar. Ah, não, nós vamos mudar de nome. Não. Eles tiveram o seu nome mudado porque o rei mandou que mudasse para que eles pudessem esquecer, deixar de ser chamados pelos seus nomes, para serem chamados pelos novos nomes, para que eles pudessem de alguma forma deixar evaporar tudo aquilo de divino que havia neles. Como é interessante, não é verdade? Nós vivemos momentos gravíssimos e intensos e agudos de mudanças radicais em tantas coisas que não preciso nem comentar com você. Em várias áreas, em vários aspectos da vida, da cultura, do pensamento, da família e de tudo mais. E nós nos deparamos com o rei Nabucodonosor, que mandou lançar esses três jovens dentro da fornalha de fogo ardente. E a Bíblia diz que ele mandou aquecer 7 vezes mais, tal era a ira do seu coração, porque ele queria ver aqueles jovens destruídos, mortos mesmo, para que pudesse ressaltar o valor, o poder do seu Deus, da deidade que Babilônia servia. E ele então se depara com 3 jovens destemidos, resolutos em não se dobrar a nenhuma estátua, em não se dobrar a nenhum ídolo, e eles então dizem que preferem morrer a fazer isso. E o rei pergunta: quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Eles dizem: o nosso Deus pode nos livrar. Se ele nos livrar, amém. Se ele não nos livrar, nós não vamos adorar o seu ídolo, aquilo que você tem levantado para idolatria nessa terra. E a palavra diz então que eles são lançados, mas ao contrário de serem destruídos, eles são preservados, e a Bíblia diz que eles passeiam no meio do fogo e nenhuma nenhuma ameaça, nenhum sinal de destruição havia neles. Por quê? Porque eles confiaram em Deus, eles aprenderam a submeter à vontade do Senhor e o Senhor os ministrou salvação, livramento. E a Bíblia então diz que esse rei admirado disse: bendito seja o Deus de vocês, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele diz a razão: que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Por que o Nabucodonosor podia dizer com tanta ênfase que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego enviou o seu anjo para os livrar? Porque ele lançou 3 na fornalha, mandou lançar 3 e tinham 4 lá dentro. É o anjo de Deus, o anjo do Senhor, a proteção para mim e para você, que nem sempre nós vemos, mas está presente. A Bíblia diz no Salmo 34 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Então esse anjo do Senhor está acampado agora
ao seu redor, ao seu entorno, minha irmã que está aí na sua casa, meu irmão, está na sua casa, no seu trabalho, você também, minha irmã, nas várias áreas de trabalho que você possa estar agora, o anjo do Senhor está aí. Se você teme ao Senhor, se você ama o Senhor, se você confia nele. E a palavra diz que o Nabucodonosor viu o quarto homem. Quando ele viu o quarto homem, ele diz que ele era a semelhança de um Deus ou de filho de deuses. Tal era a sua aparência, tal era a forma como ele estava ali sendo visto por ele. E a Bíblia então diz que esse anjo os livrou, e Nabucodonosor reconhece o livramento de Deus. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus Cristo que você não precisa temer coisa alguma. É confiar no Senhor, é zelar para o seu porte de vida, é ter uma vida de retidão primeiro diante de Deus. E todas as vezes que for colocado a sua submissão ao Senhor em obediência a qualquer coisa secular, preserva-se a nossa postura diante do Senhor. Ainda que humanamente soframos qualquer tipo de retaliação, temos que confiar, temos que acreditar totalmente que o anjo de Deus, o anjo do Senhor está junto a nós para liberar, para interagir, para fazer aquilo que ele foi mandado pelo próprio Deus. Mas por que tudo isso aconteceu com esses três moços? Porque eles não hesitaram em correr riscos humanos pelo nome do Senhor. E quantas vezes, quando nós somos ameaçados de alguma forma, há pessoas que voltam atrás, pessoas que negam a fé, negligenciam seu relacionamento com Deus, negam o próprio Deus, quando abraçam circunstâncias de vida que são contrárias à vontade do Senhor. Pessoas há que negam a Deus, não somente diante de pessoas, mas diante de episódios, diante de circunstâncias da sua própria vida, diante de escolhas que às vezes nenhuma pessoa nem está vendo, mas o Senhor está vendo. Então é o momento da gente reafirmar nosso posicionamento no Senhor. Enquanto falo, penso, deve ter alguém aí agora nessa situação, nessa circunstância. Eu quero lhe dizer que o nome do Senhor será glorificado também pelo seu porte de vida, por suas escolhas, por sua determinação em não abrir mão de celebrar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que esta graça, que esta glória, que esse poder de Deus esteja aí presente na sua vida. O Rei glorifica, bendiz o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você tem aí na sua casa, você tem aí no seu trabalho, na sua vizinhança, alguém que blasfema de Deus e da sua fé? Não volte atrás. Essa pessoa vai ver o poder de Deus na sua vida, não para glorificar você, mas para glorificar o Senhor Deus que nós servimos. Seja sobre todos nós esta abundante graça e a virtude do poder de Deus. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.